Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai falar sobre o caso Wade Wilson, um caso que estourou na mídia, que ficou extremamente famoso e que teve um julgamento recente de um homem que tirou a vida de duas mulheres de forma extremamente brutal e que acabou conseguindo uma legião de fãs, inclusive, depois dos crimes. É um caso extremamente bizarro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de casos reais, casos criminais, já se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa eu curtir agora no início, porque me ajuda muito. E se você quiser, me segue nas minhas outras redes, que eu tô sempre postando outros conteúdos e é uma maneira de você estar bem mais próximo de mim. Bom, é isso, então vamos pro caso de hoje. Wade Wilson nasceu em 1994 e logo quando ele nasceu ele foi colocado para adoção porque seus pais biológicos eram muito jovens quando ele nasceu. E o pai biológico do Wade, ele se chama Steven Testa Seca e ele conta que quando o Wade nasceu ele tinha apenas 15 anos e a mãe do Wade tinha apenas 14 anos na época. Acontece que o Steven, o pai do Wade, ele vinha de uma família de pais separados, então na época que a namorada dele engravidou ele tinha apenas 15 anos, ele morava com a mãe. Mas ele conta que a mãe dele ficou muito feliz com a ideia de se tornar avó. Só que um mês antes do Wade nascer, ela acabou falecendo em decorrência de complicações de um câncer de pulmão, o que fez com que desestabilizasse completamente a vida do Steven, até porque ele era apenas um adolescente, ele não tinha como sustentar a criança. Então os pais biológicos do Wade, além de serem muitos novos, eles não tinham, uma estrutura familiar ali para cuidar da criança. Mas apesar disso, eles insistiram, eles queriam muito ter a criança e continuaram juntos após o nascimento do filho. Só que tudo isso mudou quando em determinado momento ali, o Steven ele acabou sendo preso, sendo detido. Ele passou 8 meses em um programa juvenil de reabilitação. E isso, obviamente, afetou muito o relacionamento do Steven com a mãe do Wade. Então, com relação à criação da criança, ele estava à distância durante esses meses. Tanto é que com 6 meses após a sentença, o Steven ele recebeu documentos legais que declaravam que a mãe do Wade, Wilson, ela estava colocando a criança para adoção. Diante daquela situação, o Steven ele conta que ele era apenas uma criança, ele era um adolescente na época e ele não tinha ninguém ali para apoiá-lo diante daquela situação, ele não tinha nenhum familiar. Então ele queria lutar contra a adoção, ele queria cuidar do Wade, mas ele não conseguia fazer nada a respeito porque ele estava preso e porque ele não tinha como sustentar uma criança. Então depois de um tempo ele acabou entendendo que de fato o melhor para a própria criança, para o Wade, seria que ele realmente fosse colocado para adoção. O Wade ele foi então rapidamente adotado por um casal chamado Steve e Candace Wilson, lá em Tallahassee, na Flórida. E desde que ele foi adotado, os pais adotivos dele tentaram proporcionar um ambiente extremamente amoroso, confortável, mas mesmo assim, desde a infância, o Wade ele tinha diversas dificuldades e problemas familiares. O Wade ele acabou frequentando o Deer Lake Middle School e ele também frequentou o Lawton Childs High School, onde ele era descrito como um jovem bastante problemático, então esse era meio que o estereotipo dele. Ele também era um jovem reservado e muitas vezes ele acabava se isolando, o que dificultava a formação de relacionamentos saudáveis e interesses construtivos. Inclusive, os colegas de escola lembram do Wade como sendo um menino que sempre estava de moletom preto e de capuz sobre a cabeça, que se envolvia em grupos de amigos que costumavam utilizar substâncias ilícitas nos intervalos. Então ele era meio que um garoto solitário, afastado e que se envolvia com pessoas que ele não deveria se envolver. Ele também enfrentou diversos problemas de disciplina na escola, porque ele tinha muita dificuldade de respeitar regras. Então ele sempre era taxado como o garoto que não respeitava regras, o garoto que causava problemas. Isso era muito difícil ali para os pais adotivos conseguirem controlar. O que se sabe sobre a infância e adolescência do Wade é que o fato dele ter sido um garoto que foi adotado desde muito novo, desde bebê, poderia ter influenciado nesse comportamento dele. Ao que parece, ele era um garoto que tinha muita indignação por ter sido adotado. Ele frequentemente se sentia isolado e desconectado, tanto da família quanto dos colegas. Ele não conseguia firmar amizades, criar relacionamentos. E esse sentimento de não pertencimento pode ter crescido dentro dele por ter sido colocado em adoção, e isso acabou gerando diversas questões de identidade, principalmente ao saber que seus pais biológicos eram muito novos quando ele nasceu e principalmente que a sua avó materna acabou falecendo antes dele nascer. Então assim, eram várias questões de não pertencimento que ele tinha. Ele era muito revoltado por ser um garoto adotado, então ele não aceitava que os pais dele teriam
deixado ele, né, jogado ele fora, entre aspas. Então, assim, era realmente algo que ele não sabia lidar e ele tinha meio que uma crise existencial ali sobre o fato dele ter sido adotado. Com isso, os pais adotivos sempre tentaram intervir no comportamento do Wade, então eles sempre tentavam apoiar o menino, muitas vezes eles se sentiam impotentes diante de toda aquela situação. Eles até tentaram buscar ajuda para o Wade, mas eles encontraram muita dificuldade para que ele quisesse se ajudar também. Eles não sabiam como resolver aquela situação, mas eles sentiram que eles estavam perdendo o Wade ali realmente porque ele estava com muitos problemas de saúde mental. Então, o que algumas pessoas falam é que essa combinação de infância difícil, problemas familiares, más influências durante a adolescência principalmente, tudo isso contribuiu para moldar a personalidade do Wade. Inclusive, ele acabou desenvolvendo um comportamento extremamente agressivo, que ele tinha uma tendência de se envolver em atividades ilícitas, então, eventualmente, ele começou a cometer alguns pequenos crimes. Então, desde a infância dele, realmente foi uma crescente de perturbações e coisas erradas que ele se envolvia. E isso culminou, obviamente, ele começar, né, a cometer delitos e crimes mais graves. Foi aí que em 7 de outubro de 2019, o Wade ele já estava com 25 anos naquela época. E nessa noite ele foi para um bar em Fort Myers chamado Buddha Live, onde ele acabou conhecendo uma mulher chamada Christine Melton, de 35 anos, e a sua amiga Stephanie Sailors. O Wade ele começou a curtir a noite ali com aquelas duas mulheres e depois que o bar fechou, ele decidiu ir para casa de uma delas, era a casa da Christine, que ficava ali em Cape Coral. Então meio que foram os três ali para beber mais, se divertir mais. Só que depois a Stephanie ela foi embora porque já era de manhã e naquele momento o Wade ele aproveitou que estava sozinho com a Christine e acabou estrangulando a mulher até a morte enquanto ela dormia na sua cama. E em seguida ele roubou o carro dela e fugiu da cena do crime. Enquanto o Wade dirigia pela cidade, ele acabou vendo ali, avistando uma mulher chamada Diane Ruiz, de 43 anos de idade. E ele decidiu parar para falar com essa mulher na intenção de pedir informações sobre como chegar a um determinado lugar, uma suposta escola que ficava ali nas proximidades. E de alguma maneira ele conseguiu convencer a Diane de entrar no carro para dar essa explicação de localização para ele. Sendo que assim que a Diane entrou no carro, o Wade simplesmente agrediu a mulher de diversas maneiras e estrangulou ela também. Em seguida, ele empurrou o corpo da Diane para fora do carro e atropelou a mulher cerca de 10 a 20 vezes, deixando a mulher com uma aparência totalmente irreconhecível. E simplesmente, inicialmente, ninguém sabia o que tinha acontecido, mas após os assassinatos a sangue frio, o Wade Wilson ele seguiu em direção ao trabalho da ex-namorada dele, ainda dirigindo o carro da Christine. Naquele dia, a ex-namorada dele também foi atacada, mas ela não foi assassinada. E aí, depois dos assassinatos, o Wade decidiu ligar pro seu pai, pro Steven, e ele simplesmente confessou durante aquela ligação que ele tinha feito. Inclusive, o mais bizarro é que ele contou detalhes de tudo aquilo, daquela noite horrível de crime que cometeu. E um dos pontos mais bizarros é que o pai, ele simplesmente fingiu que não ficou chocado ali com aquela ligação, com o que ele tinha ouvido. E no momento que ele desligou, ele ligou pra polícia e denunciou o que o filho tinha feito. E aí a polícia acabou indo atrás do Wade e ele acabou sendo preso. Falando um pouco das vítimas, a Christine Melton, a primeira vítima, ela cresceu em Illinois e se mudou com uma amiga para Cape Coral, onde ela acabou trabalhando como garçonete. Mas de acordo com familiares, a Christine tinha um gato, ela morava num duplex em Cape Coral, que foi onde o crime aconteceu. Também foi dito que a Christine adorava se fantasiar e seu feriado favorito era o Halloween, aquele era o mês do Halloween, quando ela faleceu. Já a Diane Ruiz, ela era uma mãe, noiva, ela foi descrita como atenciosa e muito trabalhadora. Ela trabalhava como barman no Musi Lodge em Cape Coral e nunca faltou nenhum turno durante 5 anos. A Diane estava caminhando para o trabalho do seu turno às 10 horas da manhã quando acabou encontrando o Wade Wilson naquele dia e acabou sendo assassinada. Os assassinatos cometidos pelo Wade Wilson não tiveram nenhum motivo claro ou específico para que ele tivesse feito aquilo, mas foi alegado que o Wade Wilson ele estava sob influência de substâncias no momento dos
os assassinatos e que a Christine Melton também tinha utilizado essas substâncias juntos com ele e que ele tinha tirado a vida dela justamente porque ele estaria, sob efeito dessas substâncias. O caso simplesmente chocou toda a comunidade de Cape Coral e atraiu muito a atenção da mídia devido à brutalidade dos crimes e à frieza que o Wade Wilson, comportamento que ele teve durante o julgamento. Além disso, as tatuagens faciais do Wade ganharam grande atenção, inclusive porque nas redes sociais, embora o Wade tivesse tatuagens no pescoço na época em que o crime aconteceu em 2019, nenhum estava visível no rosto dele, ele não tinha tatuagens no rosto de fato, mas durante as primeiras aparições do tribunal, ele meio que estava cheio de tatuagem e isso fez com que chamasse a atenção de muitas pessoas. O pai biológico do Wade, ele foi chamado para testemunhar, obviamente, e ao ser questionado sobre como estava o Wade contando o que ele tinha feito, ele simplesmente disse que o Wade estava extremamente animado, contando tudo o que ele tinha feito com aquelas vítimas, e afirmou que o Wade teria dito na ligação que na verdade ele queria fazer com a Diane, que foi a segunda vítima, fazer com que ela parecesse um espaguete no chão, por isso ele atropelou ela tantas vezes. A defesa do Wade Wilson argumentou que ele sofria problemas de saúde mental e que devido ao uso de substâncias ilícitas esses problemas tinham agravado. Eles alegaram também que ele tinha sofrido danos cerebrais de um comportamento influenciado por uma mente doentia, então eles tentaram jogar tudo para dizer que ele tinha problemas mentais. E durante o julgamento, o Wilson ele confessou sim que assassinou essas duas mulheres e que ele meio que não se arrependia de nada do que ele tinha feito. E que inclusive ele faria tudo novamente. Então, em junho de 2024, ele foi considerado culpado e um juiz recomendou a pena de morte. A decisão final da sentença foi proferida em 27 de agosto de 2024 e pelo assassinato de Christine, o júri votou 9-3 a favor de pena de morte para Wilson. Já no caso de Anne, o resultado foi de 10-2 também a favor. A lei estadual da Flórida exige que pelo menos 8 jurados precisam concordar com a sentença de morte para que ela de fato seja considerada pelo juiz. Então, Wade Wilson ele foi condenado à pena de morte pelos assassinatos da Christine Melton e da Diane Ruiz, ocorridos em outubro de 2019, e o juiz Nicholas Thompson impôs uma sentença de morte para ambos os crimes e descreveu esses crimes como crimes atrozes, cruéis e premeditados. A decisão ela foi baseada na recomendação do júri, que considerou os assassinatos especialmente hediondos. Mesmo após os crimes cometidos pelo Wade Wilson, os seus pais adotivos eles continuaram a demonstrar amor pelo Wade. Eles inclusive fizeram uma carta que foi lida no tribunal. Eles pediram para que a pena de morte fosse reconsiderada, destacando que apesar de tudo, o Wade ainda era seu filho e que a execução apenas aumentaria essa tragédia. E no final das contas, isso mostra que os pais adotivos do Wade, o Steve e a Candace, eles tentaram ajudar o Wade de diversas maneiras, apesar das circunstâncias difíceis. Eles tentaram ajudar quando ele era criança, quando ele era adolescente e mesmo depois de ele cometer os crimes. Então não dá pra falar que foi falta de oportunidade e falta de amor. Tem essa teoria de que o fato dele ter sido adotado é o que culminou em tudo o que aconteceu, o fato dele não aceitar que ele foi um garoto adotado, que os pais dele deram ele para adoção, que isso teria gerado, todos esses transtornos na vida dele. Mas o fato é que o Wade, ele sempre foi, desde muito novinho, porque ele foi adotado quando ele ainda era um bebê praticamente recém-nascido, com 1 ano de idade, então muito novo. Ele já recebeu uma família que queria dar muito amor para ele, que queria dar muito apoio para ele. Então não se justifica o fato dele ter sido adotado, ter gerado a pessoa que ele se tornou, porque ele foi adotado por uma família que realmente o queria. Então esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, comenta aqui embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E também me seguir nas minhas outras redes para estar bem mais próximo de mim. Inclusive, eu estou sempre postando outros conteúdos. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.